Vamos direto aqui para a matéria do Fortaleza. Com um golaço anulado e lance polêmico, Fortaleza empata com o Internacional pela Série A. Em uma partida com golaço anulado de Moisés e decisão polêmica da arbitragem favorável ao time cearense, Fortaleza empatou com o Internacional sem gols nesse último domingo na Arena Castelão. A partida foi válida pela terceira rodada da Série A do Brasileirão. Com o placar, o Leão alcançou a marca de 5 pontos em 9 disputados. Antes, venceu o Fluminense e empatou com o Mirassol. Assim, manteve a 7ª colocação na tabela. Já o Inter soma a mesma pontuação, mas ocupa a 6ª posição pelo melhor saldo de gols, 3-2. O próximo compromisso leonino já é quarta-feira, Paulo, dia 16, diante do Vitória da Bahia, às 16h30 no estádio Barradão, em Salvador. O Colorado volta a campo na mesma data, às 19h30, no Beira-Rio, contra o Palmeiras. Que jogão, Inter e Palmeiras. Tá aí, Paulo. A derrota do Fortaleza, houve muitos questionamentos e houve uma mudança de comportamento, pelo menos do presidente Marcelo Paes. Ele optou por se calar, não divulgar vídeos nas redes sociais e nem tecer nenhum tipo de comentário, né? Mas o Fortaleza foi prejudicado. Mais uma equipe nordestina é prejudicada. Você acha que há um preconceito, Paulo, ou a gente pode colocar ali na segunda hipótese, precisa mais qualificação da arbitragem? Muito desatenta, porque houve outros erros também em outras partidas nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Meu amigo David, no canal Futebol e Música, você vai encontrar lá nos shorts o comentarista de arbitragem Dacildo Mourão, que ele faz um comentário pertinente com as imagens. Com as imagens. As linhas foram traçadas, não há dúvida, é uma marcação de fato, não é uma questão de interpretação, é fato. Não havia impedimento. Não havia impedimento e foi um gol lindo, rapaz. Um gol que colocaria o Fortaleza do lado do Flamengo, que é o atual líder do Brasileirão. Exatamente. Com 7 pontos em 3 jogos. Então eu acho o seguinte, não é só, digamos assim, problema de capacitação, não. Há uma má vontade, David. Porque como é que você tem tantos recursos para você tomar uma decisão e eles tomam a decisão errada e pronto? Beleza. Aqui vem! Possível impedimento. Todos habilitados! Ataque! Golaço! Ei! Quero ver lá de trás. Vai que tá bom. Vamos barreira de trás. Isso. Possível impedimento, tá? Aí, a partir daí, Isso. Fica aqui perto de mim, tá? Ok, Aí. copiado. Olha lá, a torcida lá! Vamos calibrar essa bola, tá? Perfeito. Vamos calibrar essa bola. Quero a câmera baixa. Perfeito, povo. Temos a... Vai, mais um. Esse é o ponto. Perfeito. Vamos lá para 16,50. Bola ok, tá? Vamos identificar qual o Esse defensor, aqui tá de bom? cima. Esse aí, Malu. Esse aí. Exatamente esse defensor. Ei, bora, vamos! No pé do defensor. Vem Triangula, comigo, por vem favor. comigo! Vocês não podem ficar não, tem que ir Regulando pro só banco aqui, não! estamos Ponto pra triangulados direita. aqui. Aqui não, tem O que calcanhar ir pro dele, tá, banco. pombo? Um ponto pra direita. Aqui. Tá bem, Marinho? Aí, pode subir aí. Pode confirmar, estamos Pode. triangulados. Oi, Vai. Davidson! Vai checar na primeira Isso. bola do Davidson. lá, Agora tá? bora Tá ver checando. aqui. É o ombro, O que tá o bom? Inter fala, Pombo, pra você Perfeito, saber, é que na primeira Como disputa nenhuma do outra Davidson câmera de possível impedimento pega esse jogador. na Então, Davidson! estamos só por essa câmera aqui na Oi? nossa Já deu a frente. comemoração. Nenhuma outra câmera de impedimento pega esse jogador. Tudo que tá Então, nesse estamos só por essa Então, câmera. vamos triangular o ombro, botar o ombro Estamos dele. fazendo tá a bom? linha, Flávio, aguarde. Perfeito. Depois tem a Ponto segunda pra situação. esquerda. Pra esquerda, perfeito. Mais um pra esquerda. Davidson pra Mais mim. um. Esse é o ponto, Tem uma ok? segunda situação. Perfeito, a base tá também, tá? ok aqui. Não entendi. Machucou, Flávio. Tem uma segunda Ok, cabeça, mas tá? é o Davidson. Olha a cabeça também, tá? É, pra direita, 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 cabeça, Ele perfeito. tá fora. Pra esquerda, um. Pra esquerda, um. Aí, esse é o Ele tá ponto, pode fora, subir, na papai. A base cabeça. tá ok, pode subir a linha. A base tá ok. Vamos. Perfeito. Subindo até a cabeça. Abre, Isso. abre a imagem. Eu não abri Confirmando checagem ali, né? ainda. Ok. A decisão Ok. foi gol, tá? Gol, né? Então temos um impedimento, ok? Ok. Só chegando aqui, ó. Só não aglomerar Flávio, aqui, Flávio, ó. Ok, estamos falando isso. Fala, Flávio. Ó, fala, Pombo. Decisão factual, checagem. ok? Tem um impedimento na origem da jogada. Ok. Em Aonde frente, que é? em frente a Aqui, ó. Fabrini. Em frente a Fabrini. Perto da lateral, tá? É uma questão assim que eu já começo a questionar, é contra o futebol nordestino, o que é? O que é que está acontecendo? David, outro ponto também que eu queria frisar contigo é que na comemoração o Davidson machucou o Moisés. Dá para acreditar num negócio desse?
A euforia do gol foi tão grande que eles correram juntos e o Davidson, na brincadeira, deu uns empurrãozinhos lá no Moisés, depois ele sofreu uma contusão muscular e está fora da próxima rodada. Aí eu digo, quando o negócio começa torto, vai torto até o fim. Inclusive na partida entre o Vasco e o Sport, o Vasco acabou ganhando. Realmente o Vasco mereceu a vitória, mas teve alguns lances polêmicos. Inclusive o Barleta, logo após a saída, o Barleta jogador do Sport, ele em entrevista ali ao canal fechado que estava transmitindo a partida, ele desabafou. Ele disse, olha, o Sport vem sendo prejudicado nesse campeonato brasileiro. E até citou a questão do time menor contra o time maior e, consequentemente, por ser inferior o Sport à camisa do Vasco da Gama, que obviamente tem muito mais história, ele acha que foi prejudicado por conta disso. Quando o time pequeno do Nordeste, quando joga contra o time grande, a tendência é o árbitro puxar para o time grande, o time do Sul. Deu a entender isso na entrevista coletiva do Barleta, o Paulo. Além de dar para entender isso, que eu vou ficar mais chateado, David, é que quando chegar no final do campeonato, se o Sport estiver disputando as últimas colocações, brigando para não cair, ninguém vai lembrar que nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro houveram marcações duvidosas contra o Sport. Nada a favor, sempre contra. Sempre contra. E sendo que na partida contra o Palmeiras e contra o Vasco, na minha opinião, lances claros Não entendo. e erro grave. Olha, Paulo, a gente vai agora a outra partida do outro representante cearense, o Ceará. Olha, o Condé lamentou a derrota do Ceará para o Juventude. E mais jogadores aí já estão no departamento médico. O Ceará sofreu a primeira derrota na Série A deste ano. Foi no sábado, dia 12, no Alfredo Jaconi. O Vovô perdeu por 2-1 para o Juventude de virada, após abrir o placar com Ailon. Os gols dos donos da casa foram de Mandaca e Matheus Babi, né? Em coletiva, o técnico Léo Condé lamentou o resultado e a queda de rendimento no segundo tempo do jogo. Na avaliação do comandante, a falta de peças importantes do elenco foi determinante para o placar. A equipe tem 6 jogadores no departamento médico. Os laterais esquerdos, Nicola, lesão no adutor da coxa direita, e Matheus Bahia, desconforto muscular na parte anterior da coxa esquerda. O meia Lucas Mugner, que é destaque da equipe, além dos atacantes Bruno Tubarão, Pedro Henrique e Fernandinho. Então aí esses são os jogadores que desfalcaram a equipe do Ceará nessa partida contra a equipe do Juventude. Com o resultado, meu amigo Paulo, o Vovô se manteve com 4 pontos na tabela de classificação, após 3 partidas ocupando a 6ª posição no momento. O próximo compromisso já é amanhã, Paulo, dia 15, quando o Vovô enfrenta o Vasco, que vem motivado por uma vitória contra o Sport. Só que esse jogo é na Arena Castelão às 21h30, pela 4ª rodada do Brasileirão. Qual o seu comentário sobre essa derrota do Ceará? Você já falava aqui, e a gente até comentava, que é difícil bater o Juventude lá no Alfredo Jaconi, né? O estádio acanhado, e que sempre o Juventude joga bem, mantém uma regularidade, o que a tendência, a probabilidade é de vencer os adversários na sua casa, Paulo. Verdade, David. O problema que eu achei que o Ceará poderia ter trazido um resultado melhor é que saiu na frente, David. Um golaço do Ailon. Que golaço. Na dominada ele já deixou o zagueiro na saudade. Na saída do goleiro, o cara bateu com nojo da bola, David. Que golaço. Parecia eu na cara do gol ali, tá entendendo? Aquela habilidade que eu não tenho, sabe? Ninguém pode criticar. Quem não acompanha o Paulo jogando não pode criticar, né? Faz de conta que é verdade, né, David? David? Que é verdade. E golaço. Ele bateu com nojo na bola e fez um golaço. Mas o Ceará não teve forças para segurar o placar. E se eu te disser, David, que o Ceará nunca venceu o Juventude em Caxias do Sul. Não, foi Jaconi, né? Perdeu uma oportunidade ímpar, David. E jogou bem, viu? Sim. Jogou bem o time do Ceará, mas infelizmente acabou sendo derrotado. E é uma virada com mais que gosto de derrota. É derrota 2 vezes. Você perde virada para uma equipe numa situação daquela, jogando bem. Porque até o momento eu acho o Ceará bem melhor do que o Fortaleza, né? A gente achava que, olha, quando começar as competições de maior importância, o Fortaleza vai voltar a jogar. E não foi isso bem que aconteceu, não. Tudo bem que o Fortaleza venceu em casa contra o Fluminense, mereceu vencer realmente pelo placar. Mirassol, né, também. Placar justo, né? Teve um empate importante com o Mirassol, que merecia também a vitória. Ter vencido. Mas, assim, se você for acompanhar, né, os melhores momentos e os lances dessas partidas do Fortaleza e do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro, não tenho dúvida que o Ceará está melhor do que a equipe do Fortaleza. Ou seja, se mantém aquilo que aconteceu tanto na Copa do Nordeste, como também
no Campeonato Cearense, Paulo. É verdade, David. O Ceará ele vem me surpreendendo. Porque o elenco do Ceará não tem aquela fartura de jogadores que tem o Fortaleza, né? Mas parece que futebol conta muito a questão de vontade, né, David? O Ceará é um time que a gente vê com vontade, com brio. Tem jogadores com técnica? Tem sim. Mas o que eu acho mais assim é que eles têm mais fome de bola. Os caras chegam, entram em campo brigando por um prato de comida, viu, David? É verdade, Paulo. A gente vai ainda falando sobre o Campeonato Brasileiro. Depois dessa matéria do Flamengo, a gente vai analisar, vai divulgar aqui os resultados. Vou perguntar a Paulo se foi justo ou não e, consequentemente, a gente já analisa a próxima rodada que já começa nesta terça-feira, obviamente, por conta aí da Semana Santa. Paulo, a gente vai falar de uma coisa boa agora. O Flamengo venceu o Grêmio pelo Brasileirão em dia inspirado de Arrascaeta, né, que para mim foi o melhor jogador da partida. O Flamengo contou com um dia inspirado, né, do de Arrascaeta para vencer o Grêmio pelo placar de 2-0 nesse último domingo, na Arena do Grêmio, em duelo válido pela terceira rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Flamengo chegou à liderança da competição com 7 pontos, ao lado do Palmeiras, mas levando a melhor no saldo de gols. O tricolor gaúcho segue com 3 pontos e cai para a 13ª colocação. O uruguaio camisa 10 foi o nome da partida ao marcar os 2 gols do rubro-negro. O primeiro saiu logo aos 3 minutos, enquanto o segundo aconteceu na metade da etapa final. Paulo, você acompanha essa partida? Qual a sua análise que você faz? Foi muito superior o Flamengo. E o que me preocupa, não pela parte do Flamengo, mas pela parte do Grêmio. Eu acompanhei o jogo do Ceará e Grêmio. O Ceará venceu por 2-0 e eu acompanhei esse jogo aqui, não desmerecendo a vitória do Flamengo, porque o Flamengo demonstrou ontem sua equipe muito superior ao Grêmio. Mas também preocupa o rendimento do Grêmio. Se mantiver esse futebol que está jogando, o Grêmio é perigoso. Ele, consequentemente, brigar para não cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Perder, tudo bem. Perder para a equipe do Flamengo, tudo bem. Mas a equipe do Grêmio perdeu por 2-0 e em nenhum momento mostrou poder de reação na partida, Paulo. Isso preocupa o torcedor gremista, né? Verdade. Na ótica do Grêmio é que saiu foi barato, viu, David? Aquele 2-0, o domínio foi em conteste. O Flamengo dominou o jogo o tempo todo. Alguns jogadores do Flamengo, muito preciosismos, deixavam de finalizar, tocavam a bola para trás. Se eles são mais incisivos, dava para fazer uns 4. E a torcida do Grêmio já gritava: volta Renato Gaúcho, viu, David? Pedindo do Renato Gaúcho. O negócio lá tá feio. Lamentável a situação. Teve também a participação do Bruno Henrique ali. A análise que você faz de alguns jogadores do Flamengo, Paulo, nessa partida? Tem assim uma análise que você possa fazer? Porque assim, eu vi muito no primeiro tempo a parte coletiva. O Flamengo tocava a bola como se ele estivesse jogando no Maracanã ali, né? Ele colocou o time do Grêmio para o seu campo de defesa, né? Então isso é importante ressaltar esse desempenho do Flamengo, principalmente ali no primeiro tempo, Paulo. Era aquela jogada de ataque contra a defesa. O Grêmio encurralado no seu campo de defesa, até o primeiro gol, David, sai numa saída errada de bola. O Edenilson erra um passe na saída de jogo do Grêmio, o Flamengo recupera, a Arrascaeta dribla o goleiro e faz 1-0. Ali, para quem não vai bem, quando você já não está com as coisas indo como devem ir, já pesa. Então o Grêmio já sentiu o impacto do gol logo no comecinho, menos de 10 minutos, já estava 1-0 para o Flamengo. Então o Flamengo, o que eu vejo assim, falta aquele homem gol, o cara para chegar lá e definir as jogadas, que é o Pedro Henrique, que é o Pedro, que a gente chama o Pedro Queixada. É o Pedro que sabe colocar a bola na rede mais do que ninguém. Para aquele ali eu tiro o chapéu, David. Se o Flamengo tem Pedro ontem, eu tenho a pena do que poderia acontecer com o Grêmio, viu, David? Pois é, rapaz, muito abaixo realmente. Paulo, nós temos aqui no nosso monitor os resultados, né, dessa terceira rodada, e aí você vai dizer se foi justo ou não. Por exemplo, né, começou a rodada no sábado e o atual campeão brasileiro perdeu para o Bragantino lá no Nabi Abichedid. O resultado justo, Paulo, do Bragantino ali venceu o Botafogo ou não? Não foi, David. Para quem assistiu o jogo, os melhores momentos, o Botafogo foi muito superior. Agora tomou o gol no começo do jogo, não teve forças para reagir, David. Criou, mas não coloca a bola na casinha, não vale, né, David? Esse aqui, jogou 2-1, a gente já comentou esse jogo, 2-1 contra o Ceará. É difícil jogar, né, lá no Alfa de Jacó. Mas dava para ter trazido pelo menos um empate, viu, David? Pelo menos um empate, dava para ter segurado.
2-0 Palmeiras contra o Corinthians, Paulo. E aí? Será que a realidade é essa daí, David? Parece que o Corinthians já gastou o gás todinho que tinha. Rapaz, 2-0, molinho no começo do segundo, acho que na metade do primeiro tempo já estava 2-0 e o Corinthians ciscou, não conseguiu nada. Já está começando a preocupar o Corinthians também, David. E o Palmeiras não jogou em casa. Tudo bem que tá Mando de campo, né? mando de campo, mas não jogou em casa, jogou na Arena Barueri. Já o Vasco venceu por 3-1 a equipe do Sport, Paulo. Bota um asteriscozinho aí que o jogo estava só 1-0 quando houve o gol ilegal do Verratti em cima da defesa do Sport. Esse jogo podia ter sido mais complicado para o Vasco se o Sport tivesse mantido o jogo 2-1, tá entendendo? Ou 1-1, porque o Sport fez o gol quando estava 2-0, que o segundo gol do Vasco, para mim, não foi legal. No canal eu coloquei o lance lá e o pessoal tá todo mundo comentando. Se fosse o contrário, o tinha dado falta para o Vasco. Não tinha dúvida disso. Já o Bahia na Fonte Nova empatou em 1-1 contra o Mirassol. Aquele empate, Paulo, do Bahia que está disputando a Libertadores, né? E olha, a gente tem que pegar um adversário que é do mesmo nível da gente, que pode brigar para não cair. Meter a perna. E eu digo isso, por que é que o Bahia pode brigar para não cair? Não que o time seja fraco, mas porque o Bahia está brigando ali na Copa Libertadores da América, muito bem. Então, normalmente, quando um time vai bem numa competição internacional, ele acaba que despriorizando, não sei nem se é o nome correto, a competição do Campeonato Brasileiro, né, Paulo? Mas o Bahia tende a ter esse tratamento. Ele escorrega mais contra as equipes pequenas. Pois é. Mas aí onde estão os pontos mais valiosos do campeonato? Você não pode perder ponto para as equipes consideradas pequenas deles, porque a maioria dos times que vão brigar lá em cima vão ganhar esses 3 pontos do Mirassol. Aí dói, viu? Já São Paulo e Cruzeiro, mesma coisa. Tem um detalhe aí que tu vai ver que não é tão simples, não. O Gabigol já tá no banco lá do Cruzeiro, viu? Já tá no Já banco. tá no banco. Rapaz, O jogador do Cruzeiro que fez o gol era o que jogava no Santos, deixa eu ver se eu me lembro o nome dele. eu não cheguei a assistir esse jogo. Ô, rapaz, eu tava com o nome dele aqui na cabeça. Não sei se é Jorge alguma coisa. Vamos abrir aqui. Vamos abrir que aí deve ter o nome do marcador do gol. Ah, não vai ter a matéria. Deixa eu ver se tem a matéria aqui abaixo. Vamos lá. Vamos ver se tem a matéria aqui abaixo. Caio Jorge, pronto. Caio Jorge. Disse que era Jorge alguma coisa, aí Jorge alguma coisa, é Caio Jorge. Caio Jorge tomou a vaga de Gabigol, entrou e fez gol. Então, para Gabigol voltar, vai dar trabalho. E disseram que o problema de Gabigol era o Flamengo aí. Aí, né? Tá vendo como não é o problema, né? Pois é, já falamos sobre esse jogo, placar mais que justo. O Flamengo venceu por 2-0 a equipe do Grêmio, né, Paulo? Quer Sim. fazer algum comentário? Não, segue. Então David. vamos lá. Fluminense venceu 1-0 o Santos, que começou até bem, né? Mas, enfim, tá? E a situação do Santos delicada. Você pegar aqui o Santos na tabela, ele é o 18º, só ponto. tem 1 ponto só na tabela. Já preocupa o torcedor, né, Paulo, a situação do Santos? Voltou da Série B agora, David. Parece que não aprendeu. Parece que não. Pessoal, olha, os pontos da primeira rodada e da 20ª rodada têm o mesmo valor. Então, cuidado. Não vão começar a perder ponto no começo desse campeonato, não, que da metade pro fim o bicho pega. É verdade. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.